Prosseguindo agora no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, o item 2, o diabo lançará alguns de vós na prisão, diz esse versículo 10. E eu vou citar aqui uma história interessante, tem um livro que a CPAD até lançou esse livro. Esse livro ele foi escrito ali no 4º século da era cristã, por um homem chamado Eusébio de Cesareia, um livro chamado História Eclesiástica, e ele relata o martírio de um homem. Então é bem interessante, eu vou agora contar essa história para vocês. A prisão e martírio de Policarpo foi o exemplo mais emblemático no período da igreja de Esmirna. O historiador Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, relata o martírio de Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Policarpo foi martirizado no ano 155 da era cristã. Então, ele era um discípulo de João, segundo a história, ok? Aqui, fato histórico, não é bíblico. Segundo a história, ele era um discípulo de João, acabou se tornando pastor dessa cidade de Esmirna, e lá ele foi martirizado. Então, Eusébio, nesse livro, História Eclesiástica, lançado pela CPAD, na página 71, ele diz: brilhava por este tempo na Ásia Policarpo, discípulo dos apóstolos, a quem as testemunhas oculares e os ministros do Senhor tinham confiado o episcopado da igreja de Esmirna. Ou seja, ele pastoreava a igreja de Esmirna. Reconhecendo este como um homem verdadeiramente apostólico, e porque ele mesmo era pastor legítimo e bom, confia-lhe seu próprio rebanho de Antioquia e pede-lhe que se ocupe dele com solicitude. Como disse um dos nossos, condenados às feras por seu testemunho em favor de Deus, sou trigo de Deus e pelos dentes das feras sou moído para ser encontrado como pão puro. E todos a uma voz começaram a gritar: morram os ateus! Vejam como esse Eusébio de Cesareia relata que os romanos chamavam os cristãos de ateus, mas como eu disse, é um uso incorreto do termo ateu. E eles estão dizendo que busque Policarpo, porque eles estão condenando cristãos, e vamos buscar o pastor, o principal. E foi enquanto orava numa visão que teve à noite 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente abrasado pelo fogo. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. Esse é o relato desse livro, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Ele prossegue: prometendo livrá-lo, as autoridades diziam a Policarpo: mas que há de mal em dizer César é o Senhor? Que ele estava argumentando. Basta você dizer que César é o Senhor, que mal há nisso? E que mal há em sacrificar e com isto salvar a vida? É só você sacrificar os deuses e você vai salvar a sua vida. Como se negava, Policarpo foi levado ao estádio para ser martirizado. E Eusébio de Cesareia prossegue: era tal o ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, e porta-te como homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. Quando o conduziam, armou-se grande tumulto por parte dos que perceberam que havia prendido Policarpo. Logo, quando se aproximou, perguntou-lhe o procônsul se ele era Policarpo. Tendo ele confessado, aquele tentou persuadi-lo a que renegasse, dizendo: tenha consideração a tua idade, e outras coisas parecidas a estas. Como tem costume de dizer, jura pelo gênio do César, muda de pensar, diga, morram os ateus. Ou seja, ele está fazendo com que Policarpo renegue a fé, e até dizendo morram os ateus, que os ateus têm que serem mortos.
né? E você agora entra para aquele grupo dos adoradores aos deuses romanos. Prosseguindo. Mas quando o governador lhe pediu e disse: jura e te soltarei, maldiz a Cristo, Policarpo disse: 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Servindo a Jesus, né? E nenhum mal me fez. Ele diz: como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? E o procônsul disse: tenho feras, a elas te lançarei, se não mudas tua posição. Mas ele respondeu: chama-as, porque para nós não é possível mudar de posição, se é do melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo, ou do pior para o melhor, né? Insistiu o procônsul: como não te arrependes, farei com que o fogo te dome, se desprezas as feras. Policarpo disse: ameaças com o fogo que arde algum tempo, mas depois de um pouco se apaga, e ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno, reservado aos ímpios. Mas, por que tardas? Traga o que quiseres. Né? Então, como eu disse, esse é um texto histórico, né? Como é uma história respeitada, a CPAD até publicou esse livro. E nós acreditamos ser verdadeira a história de Policarpo. Esse é um dos exemplos dos centenas, irmãos, milhares de cristãos que morreram nesse período. O texto prossegue: enquanto dizia isto e muitas outras coisas mais, enchia-se de valor e de alegria. Ou seja, Policarpo está se alegrando com a possibilidade dele morrer pelo Evangelho, né? E seu rosto transbordava de graça, ao ponto de que não somente não caiu em confusão pelas coisas que lhe diziam, mas pelo contrário, foi o procônsul que ficou fora de si e chamou o arauto para que no meio do estádio apregoasse 3 coisas. Policarpo confessou que é cristão, ou seja, o próprio procônsul ficou abismado. Como alguém pode abrir mão da sua vida? Porque, como eu disse, para o homem comum, a vida física representa tudo. E eu comento aí: durante o julgamento de Policarpo, entendemos por que a carta de Esmirna afirma que haviam alguns que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Veja o que Eusébio vai relatar sobre mais uma parte sobre o julgamento de Policarpo. Na página 86, Eusébio prossegue: quando o arauto disse isso, toda a turba de gentios e de judeus que habitavam Esmirna se pôs a gritar com ânimo exaltado e grande vozerio: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, o que ensinou a muitos a não sacrificar e a não adorar. Então, entre os gentios seria até normal, né? Mas os judeus, por que eles desenvolveram essa rivalidade com o cristianismo? Bom, nós vemos na história que até a liderança judaica queria que o cristianismo fosse apenas um segmento do judaísmo, né? Mas o que os cristãos pregavam, os judeus perceberam que era incompatível com a crença deles, porque eles não acreditavam que o Messias já tinha vindo, e até hoje eles não acreditam que o Messias seria Deus, como principalmente o apóstolo Paulo defende nas suas epístolas, mas por toda a Bíblia. E aqui no Apocalipse, Jesus Cristo se apresenta como Deus, como o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Os judeus não aceitavam isso. Então eles viam o cristianismo como uma perversão da lei de Moisés, como um grupo que era herético e perverteu as escrituras sagradas. E por isso essa rivalidade. Eu comento: a multidão pedia que soltasse um leão contra Policarpo. Como a autoridade romana afirmou não poder usar feras naquele momento, começaram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Lembrando-se da visão do travesseiro, Policarpo disse: devo ser queimado vivo. E Eusébio prossegue na página 86. Isso se fez mais depressa do que foi dito. A turba, ou seja, o grupo de pessoas, de judeus e gentios,
Arrancou das oficinas e dos banhos a madeira e lenha miúda. Os mais entusiásticos em colaborar com a tarefa foram, como de costume, os judeus. Talvez Policarpo tivesse em mente as palavras de Jesus na carta à igreja de Esmirna, que afirmara que os cristãos dessa cidade não sofreriam o dano da segunda morte. Porque, ano 155, Policarpo está sendo martirizado. No caso, o Apocalipse tinha sido escrito cerca de 60 anos antes. Então, certamente ele já tinha lido, né, esse texto e conhecia a mensagem, né, aos cristãos de Esmirna, que falava do seu sacrifício. E Eusébio prossegue na página 86. Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te porque me julgas digno deste dia e desta hora para ter parte entre o número dos mártires, no cálice de teu Cristo para a ressurreição na vida eterna. Ou seja, ele agradecia a Deus por ele ser considerado digno de ser um mártir. E realmente Policarpo, o que se fala é que aquilo avivou ainda mais a fé dos cristãos, porque ele ali no local de morte, ele estava glorificando a Deus. E Policarpo prossegue, tanto da alma como do corpo na integridade do Espírito Santo. Oxalá seja eu recebido em tua presença hoje, com eles, em sacrifício pio e aceitável, segundo preparaste de antemão, como de antemão manifestaste, e o cumpriste, ó Deus, sem mentira e verdadeiro. Por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Ao concluir a oração, o fogo foi aceso, mas para espanto da multidão, o fogo não queimava Policarpo. Ordenaram que lhe cravasse uma espada, ou seja, ele não era queimado. E Eusébio relata isso. Feito isso, brotou um caudal de sangue tão grande que apagou o fogo e deixou assombrada a multidão que via a grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes foi este homem, admirável em demasia, mestre apostólico e profético de nossos dias, bispo que foi da Igreja Católica de Esmirna. Efetivamente, toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Né? Então, como eu disse, até aproveitando o termo católico aqui, não é impossível que Eusébio de Cesareia ele estivesse até fazendo uso da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele já viveu no período da Igreja Católica Apostólica Romana, tá ok? Mas o termo católica, ele significa simplesmente universal, ou seja, de toda a igreja que está em Esmirna.